Deus é um Pai amoroso que aguarda pelos seus filhos. Que nós possamos, nesse momento, meditar na Palavra de Deus, sabendo que o Senhor anseia pelo nosso regresso, por estarmos mais próximos dEle, para cumprirmos os seus propósitos eternos. Nesse momento, quero convidá-los a refletirem, de acordo com aquilo que nós já viemos conversando durante todo esse dia. Hoje é Dia das Mães. Na parte da manhã, nós já estivemos pregando sobre Joquebede, uma mãe de fé. E hoje eu quero falar sobre outra personagem bíblica, uma mulher piedosa, uma mulher crente, mas também uma mulher sofrida, uma mulher que tinha saudades, anseios por ter filhos, mas não podia. São muitas as mulheres que passaram por esse tipo de dificuldade. Eu me refiro a Ana. Nós já lemos o Cântico de Ana, no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, e agora nós faremos a leitura a partir do verso 1, capítulo 1, verso 1, que conta a história dessa mulher, o voto que ela acabou fazendo ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina não tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano e adorava e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Amém.
Que história bonita, é uma história de alguém que tanto almejava ser mãe, não podia, e de repente tem a graça de trazer ao mundo alguém que foi criado à imagem de Deus. Todas as mulheres, elas têm esse desejo, o desejo de ter um filho, de amá-lo, de criá-lo, de protegê-lo. E essas mães receberam essa graça de Deus, esse dom divino, exatamente porque Deus não distribuiu isso a todas as pessoas indistintamente, mas é um privilégio, e eu gostaria de poder meditar com vocês, mães, mulheres que estão nos acompanhando, e também os homens que aqui estão. Afinal, nós queremos prestar nossa gratidão a Deus por nos ter dado mães, mulheres que nos acompanham a cada dia. E no caso especial aqui dessa história de Ana, ela nos faz refletir, porque algumas coisas que nós vemos na vida de Ana, eu vejo claramente na vida das mães. Como pastor, visitando as ovelhas, visitando as senhoras, quantas vezes eu vejo essa mesma aflição que eu vejo aqui em Ana, eu vejo na vida de todas as mulheres. Mas antes de entrar em Ana, deixa eu dar um panorama bíblico aqui, só para a gente perceber o contexto dessa passagem. Nós estamos no primeiro livro de Samuel. O livro anterior é o livro de Ruth, que se dá na época dos juízes. A partir do primeiro livro de Samuel, nós vamos ter a história da instalação da monarquia. Vai ter o primeiro rei de Israel, que vai ser Saul. Então, no período dos juízes, onde cada um fazia o que era certo aos seus olhos, nós passamos para um novo período, onde Deus vai ungir um rei sobre Israel. E nesse período de transição, nós temos o último dos juízes, que foi Samuel, e que será o primeiro dos profetas dessa nova fase. Ele será o responsável pela unção dos primeiros reis de Israel, Saul e depois sobre Davi. E aqui nós temos a história desse homem, como é que ele veio ao mundo, esse instrumento de Deus para conduzir o povo. A história que nós vamos nos deter não é tanto a dele, de Samuel, mas eu quero dar um destaque à história de sua mãe, mas apenas para a gente ter esse panorama mais amplo, onde se desenrola a história desta mãe. Porque nem sempre você, mãe, sabe que filho você trará ao mundo. É possível que muitas mães estão sofrendo porque o filho que elas tanto esperavam que fosse alguém que ia fazer diferença no mundo, de repente se tornou um marginal, de repente foi ceifado no mundo das drogas, às vezes entrou para a delinquência, e a maior tristeza dessa mulher é exatamente ver os seus filhos perdidos. Algumas mães chegam a testemunhar até em momentos de velório, dizendo: foi a melhor coisa que aconteceu, porque esse menino estava fazendo muitas coisas ruins. Morreu. E a mãe, mesmo que chorando e sofrendo, entende que ainda foi o melhor, porque estava trazendo grande tragédia. Embora existam esses casos, nós também temos os casos daquelas mães que, no caminho oposto dessas, elas se alegram por verem seus filhos sendo bem colocados, seus filhos sendo instrumentos de Deus para a transformação do mundo, como é o caso de Ana. Mas a história dela não foi sempre de coisas tranquilas e em paz, pois ela viveu grandes momentos de crise. E eu gostaria de destacar algumas coisas aqui. Primeiramente, eu quero falar sobre mães que choram. Toda mãe chora pelos seus filhos. Chora antes de tê-los, chora quando tem, chora quando os perde. Sofrimento, humilhação, irritação fizeram parte da história de Ana e fazem parte da história de muitas mães que estão nos acompanhando nesse momento também. A história de Ana nos mostra uma mulher amável, crente no Senhor, mas ao mesmo tempo uma mulher que Deus deixou ela de madre cerrada. Deus não lhe deu o privilégio de ser mãe. E isso naquela época era um opróbrio, era uma tristeza, isso deixava as mulheres muito aflitas. Para piorar a situação, o marido dela, que tinha outra esposa também, Penina, dentro de uma cultura que isso estava sendo permitido, que tinha muitos filhos. Então a Penina irritava a Ana o tempo inteiro.
Eucana a amava, trazia comida para ela, dava tudo dobrado para ela, chegava até a dizer: Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Um marido nunca vai saber, um homem nunca vai saber o que uma mulher sente pelo fato de quando ela deseja ser mãe. Então não é esse tipo de amor, não é um amor de um bom marido, mas o amor de uma mãe, de ter um filho, de criá-lo. Ela tinha essa vontade, mas não podia ter. E a mulher ainda, a Penina, lhe provocava excessivamente, todos os dias, e a irritava de tal maneira que ela não comia. O que é interessante é que o texto repetidas vezes destaca o choro de Ana. Versículo 7 diz que a outra irritava pelo que chorava e não comia. Depois nós temos mais à frente no versículo 10 dizendo: levantando-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O choro dessa mulher é destacado nesse texto. Ela demorava no seu orar, já não conseguia nem se expressar, tremendo os lábios e sem falar palavra alguma, enquanto chorava, de tamanha angústia que aquela mulher sofria. Eu sei que você, mãe, você é uma mãe que chora. Não existem mães que não choram. Elas choram querendo ter o filho, aguardando o dia. Elas choram depois que o menino vem. Elas choram em todos os momentos. E se perder essa criança, elas vão chorar também. O choro faz parte da vida das mães. O sofrimento faz parte da vida das mães. Momentos de humilhação, momentos de tristeza, momentos de irritação, momentos que a ansiedade vai lá para cima, momentos em que ela se sente a pior pessoa do mundo, mas ali estão as mães, mães que choram. A Bíblia descreve esse aspecto da vida das mães. E o que dizer nessas horas? Eu quero dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem no amanhecer. Deus vê o seu choro. Deus sabe do seu sofrimento. Deus sabe se você hoje sofre e chora porque ainda não pôde ser mãe, quer tanto ter um filho e ainda não conseguiu, como Ana. Deus sabe se você hoje chora porque não sabe o que vai ser dessa criança, como criar esse filho, talvez por causa de uma enfermidade que ele tem, talvez por causa de uma deficiência que a criança tenha, talvez pela sua própria condição econômica, você não vê como criar essa criança. Fala, meu Deus, e você chora, preocupação com seus filhos. Talvez, mãe, você hoje chore, porque seu filho está lhe dando muito trabalho. E você fala, meu Deus do céu, algumas mães já estão quase orando imprecatoriamente pelos seus filhos, dizendo, meu Deus, para que o Senhor me deu um menino tão terrível como esse? Essa menina não tem jeito. Tem mães que sofrem e choram por causa de filhos rebeldes. Agora, o desconsolo maior vem para aquelas mães que perderam seus filhos, que num dia como o Dia das Mães, algumas nem gostam de lembrar essa data, porque elas recordam da morte de um filho, alguma coisa terrível que aconteceu. De fato, ser mãe é de fato uma luta contínua. Choro faz parte da vida delas. Mães que choram, eu preciso lembrar para vocês que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Cristo é aquele que traz consolo para aqueles que choram. O próprio Senhor se identifica com esse fato, pelo fato da Escritura descrever que Jesus também chorou. Ele se compadeceu, ele sabe o que era isso, e por isso mesmo Ele é poderoso para nos socorrer. Portanto, mães que choram, saibam que o Deus que nós servimos é um Deus consolador. Cristo é aquele que nos consola, que declara assim, não chores, creia, não temas, sou eu. Cristo é aquele que se apresenta ao nosso lado nas horas difíceis, e se é para chorar, chora junto. E os crentes aprendem esse mesmo princípio, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Nesse Dia das Mães, eu quero reconhecer aqui que você deve ter derramado já muitas lágrimas. Eu digo isso porque eu também fui um filho que dei muito trabalho. Muitas vezes eu vi na minha adolescência minha mãe chorando nos cantos da cozinha, sem querer me dizer, mas depois é que me caiu a ficha, e eu ficava, por que essa mulher está chorando? Ela estava chorando por minha causa, pela minha vida pregressa, desregrada, como as mães sofrem. Mas eu queria dizer uma coisa para você, se essa é a tua realidade, hoje você chora,
eu quero dizer que vai sempre ter choro. Em algum momento vai ter choro na sua vida, mas saiba que Deus trará consolo. Faz parte da vida das mães chorar. Mães que choram, a primeira coisa que eu queria destacar. Segundo, mães que oram. Não apenas choram, mas que também oram. O texto faz questão de descrever Ana como uma mulher que orava. Ela estava angustiada, ela orava. Está com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E na sua oração, o texto diz no verso 12 que ela, demorando-se no orar. Mães aprendem ou devem aprender a orar. Eu estou muito feliz nesses dias de pandemia, não pela pandemia em si, mas por ver a ação de muitas mães, as nossas mães da SAF. Que coisa linda perceber que as mulheres estão todos os dias reunidas orando, em vários horários, inclusive, não uma vez só não. Vejo minha esposa muitas vezes levantando 1h, 4h para as reuniões de oração da madrugada. As mulheres se reúnem de manhã cedo, se reúnem no fim da tarde, mulheres reunidas para orar. Uma coisa que nós aprendemos é que as mães oram, mães clamam. Está com a alma amargurada? Ora. Está doendo de alguma maneira? Demore no seu orar, fale mais com Deus. Quando o profeta viu aquela mulher chorando e orando, o texto então diz que ele achou que ela estava embriagada. Mas olha a resposta dela: eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ou seja, uma mulher que ora, ela em amargura ora, quando está aflita ora, ela demora no seu orar. O texto diz então que ela derrama a sua alma diante de Deus, ou seja, uma íntima comunhão com o Senhor, ao ponto de colocar diante de Deus tudo que ela está sentindo, ao ponto de se derramar, uma ideia de rendição, de total renúncia da própria vida, dizendo: Deus, eu estou aberto aqui, descortinado diante de Ti, olha aqui quem eu sou, sem nenhuma fachada, sem nenhuma hipocrisia. E mais, o verso 16 ainda diz assim, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Deixa eu dizer uma coisa para você, mãe, que sofre com ansiedade. Você, mãe, que está vivendo dias de aflição, ore, porque mães oram, mães clamam, mães falam até aquele momento. Se você tem muitas palavras para dizer e não tem ninguém para te ouvir, lembre-se do canal da oração. Levante-se para orar. De noite está sem conseguir dormir? Dobra o joelho no pé da cama, vai orar. Está enfrentando momentos de crise? Ore. Está sentindo amargura no coração, perdendo até a fome? Ore. Está com muita fome também nessas horas de crise? Ore. Mães devem aprender que faz parte daquilo que Deus espera da vida de cada mãe, que você seja uma mulher de oração. Mães que choram, mães que oram. O texto revela que nessa busca de oração, ela não apenas orava intensamente, mas as mães também jejuam, clamam, no caso aqui, se consagram diante do Senhor, como é o tema do nosso culto hoje, consagrando a vida no altar de Deus, ou seja, mães que vivem fazendo isso, pedindo pela vida delas, pedindo pela vida de seus filhos, entregando a vida dos seus filhos a cada dia. Mães que fazem votos. Aqui nós temos o texto, Ana dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu consagrarei durante todos os dias de sua vida. Mães que se comprometem com Deus quando oram. Não é apenas uma oração como um rito religioso, mas é um compromisso de todo o coração. Você tem chorado pelos seus filhos? Você tem orado pelos seus filhos? Deixa eu dizer aqui o que nós podemos aprender ainda na história de Ana. Mães que choram, mães que oram, mas também mães que recebem. Olha o que aconteceu. Passado aquele dia, o profeta então disse: que Deus te abençoe, escute a tua oração. Passado algum tempo, então, ela volta para casa, feliz com seu marido Eucana, e o texto diz que Deus se lembrou dela. E Deus abençoou a vida daquela mulher. E ela concebeu e teve um filho. O tão esperado menino veio. Ana agora se sentiu a mulher mais feliz, porque concebeu pela primeira vez. Vai ter mais, mas aqui é o primeiro filho dela.
ela botou o nome do menino de Samuel, pois disse, do Senhor o pedi. Que alegria, que satisfação. Quando chegou o momento certo, o menino se levantou, o menino nasceu, a criança foi sendo desmamada, chegou a hora dela cumprir seu voto. Aquela mulher que recebeu tantas bênçãos de Deus, ela agora quer expressar a sua gratidão ao Senhor. Eu queria perguntar para você, mãe que chora, mãe que ora, você já percebeu o quanto Deus já te entregou? Mães que recebem, você já viu quantos benefícios Deus tem te dado? Você consegue enxergar, olhar para o rosto do seu filho e ver o milagre da providência de Deus? Olha para essas crianças, olha para como Deus te sustentou até agora. Você tem percebido o quanto Deus tem sido generoso para contigo também? Deus tem nos abençoado e nos cercado de maneiras esplendorosas. Nós lemos no Salmo de número 113 a declaração que a própria Ana depois reconhece. Lá no Salmo 113, o salmista diz assim: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para assentar ao lado dos príncipes. Faz a mulher estéril, vive em família, e seja alegre mãe de filhos. Foi isso que Deus fez com Ana. Deus pegou aquela mulher sofrida, aflita, angustiada, e quando ela menos esperava, Deus lhe deu a graça de ser mãe. Mães que recebem. Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem concedido graças na sua vida. E se você já tem o privilégio de ser mãe, perceba o quanto Deus tem sido generoso para contigo. A própria Ana reconhece isso, que eu li no Salmo 113, quando ela diz assim: O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pó o pobre e desde o monturo o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da sua glória. Ela não disse o que o salmista diz lá no Salmo 113, mas ela é um bom exemplo daquela que diz assim: faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. Deus concedeu essa graça para ela. Mães que recebem. Você é uma mãe que também recebeu. Deus tem sido generoso para contigo. Você consegue perceber isso? Olhe ao seu redor e veja o quanto Deus tem te abençoado. E Ele não tem apenas lhe dado um filho, uma filha ou coisa do tipo. Deus nos tem dado o seu próprio Filho. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Eu sei que você é uma mãe que chora. Também imagino que você é uma mãe que ora. Mas você é uma mãe que recebeu grandes bênçãos. E a maior de todas elas foi ter Cristo vindo ao mundo para salvar pecadores como eu e você. Ele não te deixou sozinha. Ele contemplou a vida de Ana e contempla as mulheres nossos dias também. Finalmente, eu gostaria de destacar que desse texto que mostra essa mulher, Ana, mulher sofrida, mas uma mulher que foi recompensada, que recebeu, agora é uma mãe que entrega. Chegou a hora de dedicar o seu filho conforme o voto que ela havia feito anteriormente. O menino cresceu e diz assim a palavra de Deus. No primeiro momento ela diz para o sacerdote: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Deus fez com que aquela mulher, cheia de gratidão pelo que recebeu, pudesse agora entender que mãe é aquela que entrega. Mães choram, mães oram, mães recebem e mães entregam. Tem uma hora que a gente tem que entregar os nossos filhos. Você não pode ser aquela mãe super protetora. Tem hora que você vai entregar. E vai entregar quem? Entregue a Deus. Dedique a Deus. Ainda hoje, pela parte da manhã, citava o exemplo de Joquebede, que teve que pegar Moisés e largar ele no carriçal. Você precisa entregar aos cuidados de Deus. E aqui nós temos Ana chegando no momento dizendo: sacerdote, aqui está meu filho. Ele vai ser criado aqui, vai ser um seminarista, desde pequenininho vai crescer aqui dentro do templo, aprendendo como são as coisas. E de ano em ano ela voltava lá para visitar. Presta atenção como é interessante isso no capítulo 2, verso 18.
Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Imagina que coisa linda devia ser. Todo ano a mãe ia lá e levava uma túnica nova. Menino, tu cresceu, não foi? No outro ano já traz outra. E quando via ele vestido com a estola sacerdotal de linho, vendo com aquela roupa própria do sacerdote, e ela ficava ali: como é que você está? Você está obedecendo o pastor Eli? Você está obedecendo? Você está fazendo direitinho? Tá, mãe, estou sim, claro que estou obedecendo. E ficava ali. Que coisa linda aquela mãe que entregou o filho. Quando você entrega, não quer dizer que você não vai ver mais. Está aqui, tendo encontro, ano após ano, você vai entregar seus filhos. Se seu filho é maior, já está perto de casar, vai chegar uma hora que você vai entregar seu filho para ser cuidado por uma outra. Aí a mãe já fala: será que essa menina presta? Mas você vai entrega aos cuidados de Deus. Mas você vai continuar vendo ele e vendo ele crescendo e se desenvolvendo. O texto então mostra que Ana foi ainda essa vivência da vida do lar, essa vivência própria das mães que choram, que oram, que recebem, mas que também entregam. Elas acabam acontecendo de forma cíclica. Isso acontece uma vez, aí quando você pensa, não, finalizou, não, aí vem de novo. Não só com um filho, mas com 2, com 3, com quantos vierem. E os filhos dos filhos, essas realidades vão ser as mesmas. Hoje você chora como mãe, daqui a pouco você vai chorar como avó. Hoje você ora como mãe, daqui a um tempo vai orar por causa de outro filho também. Hoje você recebe a graça de um filho, pode ser que daqui a 1 ano, 2, Deus lhe dê a graça de outro mais. Hoje você entrega um filho aos cuidados de Deus, daqui a pouco vai vir outro, que você vai precisar fazer isso de novo. E isso, de maneira cíclica, vai acontecendo em nossa vida. O texto diz que Deus abençoou Ana, capítulo 2, verso 21, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ana não tinha ideia de que esse primeiro filho dela se tornaria um grande juiz, um grande profeta, respeitado, homem de autoridade em seus dias. Desde a mais tenra idade, aprendeu a discernir a voz de Deus. Minhas irmãs, mães queridas, eu sei que na nossa lida diária, certamente muitos desafios surgem na nossa caminhada, mas eu queria lhe dizer que assim como vocês receberam grandes bênçãos, e devem estar dispostas a entregar isso, a coisa mais importante que você precisa entregar, mãe, não é apenas seu filho, cuida disso, como se você estivesse no centro de controle, controlando todas as coisas. Vai, meu filho, pronto, agora esse aqui, agora você vai para a faculdade, não, você vai para a escolinha, agora eu já deixei esse ali, você não se mete com ele. Não apenas entregue seus filhos assim, mas você precisa entender que tudo que você tem veio de Deus, então entregue a Ele a sua própria vida. E eu queria falar aqui especialmente para você, mãe, que ainda não é crente. Você que está nos acompanhando aqui, talvez alguém compartilhou esse vídeo para você. Eu queria dizer que eu sei que, pelo fato de você ser mãe, você já derramou lágrimas na sua vida. É possível que em algum momento você desesperada disse: ai meu Deus, me ajuda. Você já foi alvo de bênçãos de Deus. E a maior de todas as bênçãos foi o fato de Deus ter enviado o Filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Você já parou para pensar nisso? Agora tem uma coisa que você, mãe, precisa fazer. Não é entregar seus filhos. Você precisa se render aos pés de Cristo. Você precisa se render àquele que é o autor da vida, aquele que é superior a você, aquele que nos ama e que demonstrou seu amor na cruz do Calvário. Mães, elas são pessoas que se entregam. E a entrega principal que você precisa fazer é da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Sabe uma alegria que seus filhos vão ter? Em saber que a sua mãe não apenas chora, ora, não apenas recebe, mas é uma mãe que se entrega dia após dia aos cuidados do Pai. Porque assim, os filhos também descansarão na certeza: minha mãe está guardada, a vida dela está nas mãos de Deus.
Como a mãe se preocupa com os filhos, não, meus filhos estão nas mãos de Deus. Nem a morte poderá nos separar do amor do Pai. Que nós possamos descansar nos braços graciosos de nosso Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Que Deus abençoe grandemente a vida de todas as nossas mães. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento nós queremos agradecer a Ti pela vida de nossas mães. Te agradecer por Tua bondade, por Tua misericórdia, pelo Teu amor sem fim, por Tu seres esse Deus bondoso e gracioso que estende o Teu favor sobre nossas vidas. E de maneira especial Te agradecemos pela vida de nossas mães. Mães que choram, mães que oram, mães que recebem bênçãos de Ti, mães que entregam seus filhos, que elas também possam ter suas vidas rendidas aos pés da cruz de Cristo. E aquelas que já são crentes, que o Senhor renove nelas o ânimo, o consolo, a disposição para prosseguir em sua caminhada, mesmo marcada por todos esses sentimentos distintos e estranhos que fazem parte do nosso cotidiano. Abençoe a vida de cada uma delas, abençoe-nos dando-nos uma semana de paz. É a nossa oração que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém.